nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Bem-vindos. Gente, nós começamos o Happy Hour do Pátria lá no YouTube. A partir de fevereiro, nós já tivemos o primeiro, e a partir do dia 13 de fevereiro, 2 sextas-feiras por mês, às 6 da tarde, nós teremos o Happy Hour do Pátria, que a gente vai entrar numa live no YouTube para falar com vocês, contar fofoca, contar histórias, contar casos criminais. Então, 2 sextas-feiras por mês, se você quiser ir lá, abrir uma cerveja e ouvir as tias falando groselha e contando fofocas e casos criminais, vem pro YouTube, porque nós estaremos live, ao vivo. Exatamente. Gente, a gente tá tanto no YouTube quanto na Twitch, então se você prefere conferir lives na Twitch, a gente tá por lá também, você pode nos conferir lá. A gente tá na missão esse ano de monetizar na Twitch também, quem sabe? Quem sabe? Ajuda a gente a fazer esse Ajuda sonho nós. acontecer, porque a gente precisa muito de dinheiro. Sim, e muito obrigada a todo mundo que entrou no nosso primeiro Happy Hour, foi super legal. Foi muito legal. Nossa, a gente ficou mais de 2 horas conversando com vocês. No final eu dei pra live parar, a live não parou, eu continuei falando, começaram a falar, meu Deus, sai da live, eu falei, meu Deus. Fecha o microfone. Então teve de tudo. Foi uma vibe, foi maravilhoso. Tomamos mocktails, Pois é. contamos anedotas, a gente falou do caso, a Nath fez um roteiro, né, do ladrão de corpos que foi pego recentemente. Na Pensilvânia. Falamos da mansão assombrada de Britney Spears. Falamos do caso da brasileira que está sendo julgada, né? Que a au pair brasileira que tá depondo agora, né? Por conta da morte da chefe dela, né? O caso Banfield. Então, se você quiser conferir, inclusive, o que já rolou, ele tá disponível lá no nosso canal no YouTube também. Pois é, gente. Então corre. Corre pra fazer um happy hour com a gente. Yes. Pra gente falar mal da Sandra da RH. Sim. É isso. Hoje eu tenho um caso para te contar. Esse caso já foi solicitado algumas vezes e já estava na minha lista, então eu resolvi fazer logo de cara para iniciar o ano com uma treva. A treva? Uma treva, uma coisa horrorosa. Um homem que era treva no mundo. Ah, eu achei que era uma coisa trevosa. Achei que era tipo um fantasma, um ET. Não, infelizmente não. Era um homem que era uma treva no mundo. Ai. Hoje a gente vai falar... É difícil, desculpa te cortar. É difícil, é tanto homem ruim. Tá tendo. Não para de aparecer homem ruim no mundo. Toda hora é um homem ruim que apareceu no mundo. Mais um homem ruim no mundo. A gente fica até feliz quando é uma mulher ruim que você fala, ai, nossa, olha, equilíbrio. Você sabe que eu confesso que eu adoro fazer o caso de mulher assassina. Eu também. Mesmo quando a mulher é uma pessoa horrível, assim. Às vezes eu faço com ódio da mulher, mas eu gosto de fazer porque pelo menos é um pouco diferente, porque... Não, é um equilíbrio, porque senão fica tanto caso de feminicídio que a gente fica doida. Então... É tanto caso de feminicídio. Se a gente for começar a falar de feminicídio no podcast, a gente só vai falar disso, porque toda semana tem um caso novo. E, não sei... Então é bom falar de umas mulheres loucas de vez em quando, né? Eu gosto também. Sim, porque é realmente, quando você para pra pensar nas estatísticas, assim, é desesperador. Então. Então, se você é uma mulher feminista, saia da sua casa e cometa crimes hoje. Não. Essa não é a lição do podcast. Não, é brincadeira. Gente. Vamos lembrar que 2 erros não fazem um acerto. E que as tias são piadistas. Hoje a gente vai falar de um homem chamado Graham Young. Ou Graham Young, se você pronuncia de forma americana. Um serial killer britânico que ficou conhecido como o envenenador da xícara de chá. Minha fonte principal para esse episódio é o The Teacup Poisoner, do Fergus Mason. E eu também utilizei artigos do biography.com, do All That's Interesting e alguns vídeos que eu vou linkar na descrição desse episódio. E para começar essa história, a gente vai para uma pequena área, uma antiga vila chamada Neasden, no borough de Brent, nordeste da Grande Londres. Ela é descrita como uma vila pacata, com pouca personalidade e que já foi nomeada a vila mais solitária de Londres. Nossa, gente, que bad. Por quê? Você sabe por quê? Porque nada acontecia lá. Era uma vilazinha só com as casinhas, assim, alguns shops, algumas lojas, né, de uns supermercados, umas padarias, algumas coisinhas assim, um pub, mas não tinha nada de interessante para fazer lá.
Então ela foi nomeada a vila mais solitária de Londres. Eu acho que não tinha muito o que fazer para os jovens, para a galera mais nova, não tinha muitos eventos acontecendo, então a comunidade não se reunia. Será que era tipo uma cidade que ela era muito isolada, muito pequena e tinha muita gente solteira? Aí por isso que solitária? Provavelmente é uma vilazinha pequena É que normalmente, eu não sei, né? no Normalmente essas Borough. cidades pequenas acabam virando, ainda mais as muito pequenas, vira meio que uma grande família, né? Por isso que eu estranhei o solitária. Eu entendo Não foi o tediosa, caso. parada, mas solitária é meio pesado, né? Porque, tipo, vocês não têm nem uns aos outros, que é tudo que vocês deveriam ter nessa cidade, que só tem 5 pessoas, né? Eu acho que não tinha coisas que formavam comunidade, não devia ter muitos pubs, muitos restaurantes, muitas coisas assim. Hoje em dia melhorou muito, Ah, tá. principalmente por conta da imigração, porque daí vieram os imigrantes, Ah, vieram sim. restaurantes, lojas diferentes, cores diferentes. Mas naquela época, no início do século XX, não havia muitas atividades, não havia Por isso que aventuras. sai o quê? No meio do tédio. Então, por anos, o local ficou conhecido como um lugar pouco interessante, com gente pouco interessante. Meu Até Deus. que em 1947, o segundo filho do casal, Fred e Bessie Young, nasceria, que era o Graham Young. Mas eu quero fazer um adendo aqui, que 2 anos depois, nessa mesma vila, nasceria uma menina muito mais interessante que o Graham Young. Estamos falando da Dame Leslie Lawson, o ícone da moda também conhecido como Twiggy. Ai, que legal, Twig de lá. Ela é de lá. Então, ela nasceu 2 anos depois que esse homem horroroso. Ah, então algo interessante havia nessa cidade, a Twig. Saiu de lá, exatamente. Infelizmente, a Bessie Young, ela tinha desenvolvido pleuresia durante a gravidez e veio a falecer 3 meses depois do nascimento do Graham. Pleuresia é uma inflamação da pleura, a membrana que envolve os pulmões. E no caso dela, foi causada pela tuberculose, que na época matava tanto quanto muitos tipos de câncer, já que antibióticos não eram tão comuns. Vamos lembrar que a penicilina foi descoberta em 1928 e popularizada apenas depois da Segunda Guerra. Mas outros antibióticos levariam décadas até serem desenvolvidos e amplamente utilizados na medicina. A minha bisavó, ela teve antes da penicilina. E Uhum. ela teve que tirar um quarto do pulmão. Era cirurgia, né? Porque eles removiam a Ah, parte então. do pulmão que estava infectada. Ela tinha uma cicatriz nas costas que parecia uma asa de anjo, assim, cortada. Ah. Por conta, eu acho que eu já falei isso aqui, é bizarro, né? E a taxa de sobrevivência dessas cirurgias era muito baixa, porque dependia, você tinha que estar relativamente saudável para sobreviver à cirurgia, né? Eles só faziam. Justamente porque você não tinha antibiótico. É, não, eles só faziam essa operação em quem eles pensavam que tinha uma grande chance de sobreviver, então a pessoas mais novas e pessoas em que o quadro estava se espalhando tão rápido que a cirurgia era a melhor chance da pessoa sobreviver, assim. Ah, Mas você vê, e a minha avó, sim, ela faleceu de velhice décadas e décadas depois, e ela passou a vida inteira com um quarto de pulmão a menos. é bem triste, é bem foda. É uma, é Uma uma doença doideira. terrível. E ela deu sorte, né? Ah. Porque ela sobreviveu. Viúvo, o pai do Graham, que trabalhava com instalação de máquinas para a indústria, não tinha condições de cuidar dele, porque ele era recém-nascido e ele tinha uma irmã. A Winfred. O Graham foi então enviado para morar com seus tios, Winnie e Jack, e sua irmã enviada para morar com a avó paterna. Mais tarde, o Fred se casou novamente com uma mulher chamada Molly, e agora, com uma nova parceira, ele pôde comprar uma casa e trazer as crianças para morar com ele novamente. Algo que o Graham detestou, porque a essa altura ele já estava extremamente apegado aos tios e odiava passar tempo longe deles. Então, para ele foi um trauma perder a mãe e para ele foi um trauma perder os tios Perdeu os depois, tios. porque os tios tinham virado pais dele. De qualquer forma, a vida seguiu e o Graham meio que se dedicou aos estudos, tendo sido aceito na Neasden John Kelly's Secondary School, uma grammar school que preparava os alunos para a universidade.
Ele não era um bom estudante, mas ele adorava ler e ele era fascinado por ciência, especialmente por química. Hum, Então, ele era muito bom em química e ele era muito bom em qualquer coisa ligada à química. Em química você tem que estudar física, você tem que estudar matemática. Então, obviamente, na parte de ciência, ele era muito bom. E como recompensa, o seu pai lhe deu um kit de química. Aqueles kits, primeiro kit de química para você estudar em nossa, era meu casa. sonho ter um desse quando eu era criança. Eu também, mas era muito caro. Era muito caro, exatamente. Ah. Como eu falei, o Graham era muito interessado química por química. Química era um hiperfoco dele. Desde cedo ele pegava perfumes e removedores de esmalte da madrasta para meio que fazer experimentos em casa. Então ele ficava na cozinha brincando com qualquer coisa, tipo detergente, farinha, removedor de esmalte, esse tipo de coisa. E obviamente que o removedor de esmalte ele usava para inalar também e ficar um pouquinho doido. Meu Deus. Porque naquela época os removedores faziam você ficar doido. Era aquela acetona pura. Cetonas. É. Ele também adorava ler sobre medicamentos e contar para todo mundo o que acontecia se alguém overdosasse nesses medicamentos. O que as pessoas achavam muito estranho, né, muito intenso para uma criança, mas eu, particularmente, eu acredito que metade da nossa audiência se identifica com ele nessa fase, né? Porque todos nós já tivemos uma obsessão estranha que assusta nossa família. Por exemplo, Sim. falar de crimes na internet. Crimes horríveis. Eu assusto a minha família toda vez que a gente começa a conversar. Que minha mãe fala alguma coisa, eu falo, então, você sabe que tem um cara na Inglaterra que matou? Sempre. Eu sempre tenho um caso pra dar de exemplo na conversa de boteco. E não é todo mundo que gosta de ouvir. Você sabe, Não. tem gente que quer ouvir mais e gente que quer falar do tempo. Se alguém te pergunta da chuva, é porque tá na hora de parar. Exato. E ele, assim como a gente, não sabia, nem sempre sabia como parar, né? Ah, até aqui eu tô me identificando, eu tô um pouco preocupada. Não, mas você vai parar de se identificar logo mais. Ah, então tá bom. As obsessões estranhas do jovem Graham Young não se limitavam à química e à ciência. Aos 12 anos de idade, ele já era fascinado com um ditador quem ele considerava ser um homem mal interpretado, um tal de Adolf Hitler. Acabou aqui. Acabou aí a Acabou na identificação, ciência. né? Acabou na ciência, exato. Não. Ele era particularmente fascinado pelos experimentos que os médicos nazistas haviam conduzido nos prisioneiros em campos de concentração. E se você sabe qualquer coisa sobre campos de concentração e o nazismo, você sabe que esses experimentos eram extremamente cruéis, extremamente absurdos e sádicos com quem passava por eles. E sapos e pequenos animais começaram a aparecer mortos na propriedade da família Young. O gato da família, inclusive, ficou muito doente por um tempo. Obviamente, esse interesse não era bem visto na Inglaterra, poucos anos depois que os nazistas haviam bombardeado Londres, e o jovem Graham Young era constantemente punido na escola por insistir em usar uma suástica no uniforme. A fascinação dele pelos nazistas também dificultava a vida social do Graham, já que nenhum adolescente normal quer ser amigo de um menino estranho que passa os dias lendo sozinho e falando de experimentos nazistas. E eu vi um episódio do Born to Kill no YouTube, onde ele não tinha muitos amigos, mas porque ele era muito interessado em química e ciência, ele era muito bom, alguns meninos meio que tentavam conversar com ele sobre esses assuntos, até para estudar junto, sabe, esse tipo de coisa. E fora que eu imagino que em trabalho em grupo, a galera devia querer ele pra tancar o trabalho. Provavelmente. Mas nesse episódio do Born to Kill, um homem que é judeu falava que ele falou: a gente falava muito de química, mas quando ele falava sobre o nazismo, eu me afastava. E ele sabia que eu era judeu e ele continuava falando para mim sobre o nazismo e sobre como Hitler era
mal interpretado. Então ele Eu era assim, fico. ele era uma pessoa que ele não só tinha dificuldade em fazer amigos, como os poucos que ainda toleravam ele fazia questão de afastar. Eu fico me perguntando, não sei se é isso ou não, vê se eu acertei ou não, não sei. Mas a pior coisa que você podia ser na Inglaterra do pós-guerra era nazista. Sim, Será que ele não falava isso porque ele já era um sádico e ele tinha prazer em ver a reação das pessoas quando ele falava isso? também. Ah, tá. É isso que eu fico me perguntando, porque eu pensei no Vampiro de Niterói. Às vezes tem gente que fala qualquer coisa pra ter uma reação de nojo da outra pessoa. Também, mas ele também era fascinado pelos Tá. experimentos que os nazistas faziam, porque para ele a ciência era tudo. Então, tudo que envolvia biologia, matemática, medicina, química, Uhum. era muito, muito interessante para ele. Ele tinha essa fascinação que o nazismo tem, com essa característica do nazismo de fazer experimentos que eram extremamente antiéticos e cruéis, Uhum. sem olhar a quem, sem pensar no bem da humanidade ou sem pensar no bem do prisioneiro que estava passando por esses experimentos. Então era aquela ciência desprovida, completamente desprovida De de direitos ética, humanos. Ah. de ética, de empatia, de tudo. Então, ele tinha essa fascinação por esse tipo de ciência. Eu me pergunto isso porque a gente já fez vários casos, inclusive, porque acho que é um denominador comum de gente perturbada, eu acho. Porque eu penso, por exemplo, no caso dos envenenamentos do Piauí, que você tinha o Uhum, cara que também tinha era. essa fascinação, só que ele escondia, porque ele Uhum. sabia que era uma coisa que não seria bem interpretada. Então você tem gente que tem esse pensamento doentio, mas que esconde porque quer evitar esse olhar de nojo, e gente que pensa nisso e fala exatamente porque gosta do olhar de nojo, Sim, o Graham tá definitivamente duplamente. nessa categoria também. Eu acho que uma das coisas que ele queria, que ele tinha muita vontade, era como essa vila era uma vila pequena, muito pacata, de pessoas pouco interessantes, ele se achava muito inteligente e ele queria se destacar como uma pessoa que não era pouco interessante, que não era pacata, que não era Tá. como os outros. Então, para ele, ser tão ácido e tão horrível que as outras pessoas repudiavam ele, era melhor, porque você está sendo repudiado por pessoas que você considera medíocre e abaixo de você. Você é um incompreendido, né? Eles não te entendem. Exato. E é bom que você não se encaixe, porque eles não são tão inteligentes como você. Era uma vibe assim, na minha opinião. Ele também era extremamente interessado por ocultismo e teria se autodenominado Wicca e satanista. Escola Dani LaPlante, né? De. E não é de se estranhar que ele tem esse interesse pelo oculto, né, pelo ocultismo, porque o nazismo, a filosofia Sim. nazista, extremamente em volta de ocultismo, e nazistas notórios como Heinrich Himmler eram imersos em ocultismo e teorias de conspiração com teor espiritual e religioso. Não, o próprio Hitler, ele se interessava por alquimia. Os nazistas acreditavam real que eles iam achar algum jeito de encontrar fórmula de produzir ouro, tipo, de outros metais, assim. Eles faziam vários estudos. Eles acreditavam que eles iam encontrar Atlantes, né? Eles eram bem burros. Sim. Eles achavam que eles só não tinham ascendido, a raça ariana só não tinha ascendido a um patamar espiritual maior por causa dos judeus. Era um povo bem errado. É porque quando você cria uma ideologia com base no ódio, você precisa achar uma justificativa para esse ódio, né? Então você Sim. cria toda uma mitologia, toda uma lore que explique É. o seu raciocínio, uma lore torta. E você inventa umas paradas e você procura o máximo de embasamento que precisa pra você chegar numa coisa. Só que quando você não tem embasamento, você tem que inventar, né? É. Enfim. E o Himmler, ele era interessado em ocultismo já há muito tempo, antes dele ter qualquer contato com o partido. Ele sempre foi interessado. Então essas teorias de conspiração eram muito alimentadas por ele. O partido carregava porque
Era ele que colocava, assim, ele era o Olavo de Carvalho do partido nazista. Verdade, né? Até isso o Bolsonaro imitou, né? É. Mas vale lembrar que tanto a Wicca quanto o satanismo se opõem a qualquer tipo de sacrifício animal e não são, contrário do que muita gente pensa, religiões que adoram o diabo. Eu acredito que todo mundo na nossa audiência entenda essa distinção, mas é sempre bom lembrar, né? E não parava por aí, gente. Como alguém fascinado por química e medicamentos, o Graham costumava ler livros sobre William Palmer, um médico britânico conhecido como Príncipe dos Envenenadores. E também sobre o Dr. Crippen, que já foi tema de 2 episódios nesse podcast. Dr. Creepy! O Dr. Creepy é um roteiro lindamente escrito pela dona Schmidt. Se você ainda não ouviu, a gente fez no final do ano passado, vai lá ouvir. Sim, vai conferir, gente. Ele era Creepin. O Dr. Creepin era deveras creepy. Vocês vão ver. É. O autor do livro que eu usei como fonte especula que o Graham lia sobre o Dr. Crippen. Se ele lia sobre o Dr. Crippen, ele também leu sobre outros casos investigados pelo médico patologista que trabalhou no caso, o Sir Bernard Spilsbury, que também havia trabalhado em diversos casos de envenenamento. Olha! Então, o médico patologista que trabalhou no caso do Crippen tinha trabalhado em diversos casos de envenenamento. E uma curiosidade é que o Spilsbury, ele trabalhou em uma operação militar durante a Segunda Guerra Mundial chamada Operação Carne Moída, que era uma operação fake para desviar a atenção da invasão da Sicília em 1943. E com isso ele salvou centenas de vidas. Ele ajudou a salvar centenas de vidas. Que legal! Ele, infelizmente, se suicidou em 47 por envenenamento por gás. Eita! Uma boa notícia e uma má notícia. Bem, em 1961, a madrasta do Graham, a Molly Young, começou a sofrer de uma doença misteriosa que causava náusea, vômitos, diarreia e dores agonizantes no abdômen. Ai, pronto. Não demorou muito para o pai e a irmã, né, o Fred e a Winfred, começarem a apresentar os mesmos sintomas. Até o próprio Graham ficou doente nessa época, mas os sintomas desapareciam após alguns dias. E não foram apenas os membros da família Young que sofreram da misteriosa doença. Apesar de Graham ser um menino estranho e de poucos amigos, seu conhecimento científico, como eu falei, atraía outros meninos que também eram interessados pelo assunto. Um desses meninos era o Christopher Williams, com quem o Graham frequentemente almoçava e com quem ele às vezes trocava sanduíches. O William começou a sofrer dos mesmos sintomas que a família Young havia apresentado. Nossa, gente, o único amigo dele. Algumas vezes, esses sintomas pareciam em momentos convenientes, como quando Christopher tinha marcado um date com uma menina que o Graham gostava. Algum tempo depois, o Graham fez uma xícara de chá para sua irmã, Winfred, antes dela ir trabalhar. E no trem, a caminho do trabalho, ela começou a alucinar e teve que ser socorrida por estranhos que chamaram uma ambulância. No hospital, ela foi diagnosticada com envenenamento por belladonna, um veneno do qual a dona Schmidt também já falou num Sim. episódio sobre a Júlia Tofana, que foi para apoiadores. Meu Deus, é um caso do multiverso do Pátria. É o multiverso do Pátria. Todos os casos se encontram aqui. Nessa ocasião, o Fred desconfiou do filho. O Graham, ele já tinha queimado uma escrivaninha dentro de casa num desses muitos experimentos dele. Ah, tá. Eu achei que não fosse um acidente. Achei que ele tinha queimado, tipo, revoltado. Só porque mais Não. escrivaninha. Tá, foi um acidente, ok. Não foi uma rebelião. Não, tá bom. E daí, ele queimou nesses muitos experimentos e o Fred, ele tinha proibido o Graham de fazer qualquer experimento dentro de casa. Só que como ele estava sempre mexendo com químicos e a filha foi envenenada, ele começou a procurar no quarto do Graham se tinha qualquer resquício de belladonna, qualquer coisa que ele pudesse encontrar. Tá.
Nessa ocasião, ele não encontrou absolutamente nenhum vestígio de Belladonna pela casa, e ele também não acreditava ou não queria acreditar que o próprio filho estava fazendo algo de errado. Então foi assim, ele desconfiou, procurou, não viu nada, ele deixou quieto. Porque ele provavelmente não queria acreditar também que o filho tivesse envenenando a própria irmã, né? É o que eu Até porque entendo. o Graham também tinha ficado doente, né? Ah, tá, tá. O que a gente pode especular se foi de caso pensado ou não, se ele estava experimentando consigo mesmo ou se ele estava tomando alguma coisinha para ter os mesmos sintomas e não ficar sob nenhuma suspeita, né? Ou às vezes foi o que aconteceu no caso dos envenenamentos do Piauí, em que o contato com o veneno te deixa meio ruim. Tipo, o Exato, fato de pode. manusear, a pele absorve, né? Às vezes a pessoa que não tem experiência, ela esquece que a sua pele também absorve o veneno. Você não pode pegar com a mão e pôr. Ou, É, tipo, não pode cair em você, né? Aí, você, então. normalmente, isso é interessante. Os sintomas de quem pegou pela pele são mais fracos do que de quem ingeriu pela mucosa do estômago, né? Sim, bem Então, mais. normalmente, a pessoa fica doente, mas um pouco menos que as outras. Sim, pode ter sido isso. O próprio contato dele pode ter É. deixado ele doente. No início de 1962, os sintomas da Molly, a madrasta do Graham, ficavam cada vez mais severos. Ela começou a perder muito peso e cabelo, e a Winfred a descreve como definhando diante de nossos olhos. Nossa, que horror. Na Páscoa daquele ano, ela acordou com o pescoço entrevado e dormente. No caminho de casa, voltando do supermercado, ela colapsou. Quando Fred chegou em casa para almoçar, ele encontrou Graham olhando pela janela da cozinha, observando a madrasta caída, agonizando de dor no quintal da casa da família. Ao sadismo. O Uhum, prazer em ver a reação alheia de dor, né? exatamente. Ele sem fazer nada. Ela caída, agonizando de dor, e ele. Tranquilo. A Molly foi levada para o hospital, mas não resistiu e faleceu naquela noite. A autópsia revelou que ela tinha um osso deslocado no topo da espinha. Consequência, eles acreditavam, de um acidente de trânsito no qual ela se envolveu no ano anterior. No ano anterior. O médico concluiu que isso teria levado à doença misteriosa que a matou. Hum. O corpo da Molly Young foi cremado e com ele toda a evidência de um Ai, possível não. assassinato. É que eram outros tempos, né? A gente passa um pano, mas morte É que suspeita. eles viram o osso dela deslocado, eles falaram, é o acidente. Ela tava vomitando, tava tendo diarreia, tava tendo Nossa, mas perder tontura. cabelo. Então, perder peso, perder cabelo e acordar com Não, o perder pescoço. peso eu até entendo, porque se você machucou e tal, você fica sem. Eu lembro quando eu sofri um acidente de carro bem sério, aquele em 2011, eu perdi muito peso muito rápido. É porque você fica Porque. enjoada, você fica sem dor, você fica com dor, Não, você e a dor não. no pescoço eu não conseguia engolir, eu não conseguia comer direito, tipo, a dor do pescoço da pancada mesmo, né? Mas queda de cabelo, essas coisas, sei lá, mas, enfim, eu acho que também você nunca vai imaginar que é a criança da casa, né? Exato. Ah. No funeral, a família serviu comida aos convidados e naquela noite, o irmão Uh, do Fred sofreu ataques violentos de vômito depois de ter sido o único a experimentar um molho de mostarda e picles. Depois da morte da madrasta, foi a vez do Fred ser hospitalizado com vômito, diarreia e severas dores abdominais. Ele foi diagnosticado com envenenamento por arsênio ou antimônio e mantido no hospital por semanas. Durante esse tempo, os filhos o visitavam e o Graham passava horas discutindo os sintomas do pai com os médicos e especulando qual dos venenos poderia ter sido a causa do problema, porque eles estavam em dúvida entre arsênio e antimônio. Quando os testes confirmaram o envenenamento por antimônio, foi concluído que apenas uma dose a mais seria suficiente para matar o Fred. Nessa época, as suspeitas de que o Graham estava envenenando sua família aumentaram. O próprio Fred, apesar de dizer não ter desconfiado do Graham naquele momento, pediu para Winfred não levá-lo mais para o hospital quando ela fosse visitar o pai. hum. Ou seja, ele estava desconfiado, ele não conseguia provar
Ele não queria acreditar, mas ele estava desconfiado, porque ele pediu para ela não levar ele mais para o hospital. E o professor de química do Graham, um homem chamado Jeffrey Hughes, que é o nome mais britânico da face da Terra. É pior que é mesmo. Jeffrey Hughes. Também começou a desconfiar dos experimentos do aluno, que eram, muito avançados para um aluno do ensino médio, que era ele estava no equivalente ao ensino médio, não era bem ensino médio. Ele tinha 14 anos nessa época. Mas era muito avançado para um aluno daquela idade, daquele nível. E 2, eles eram muito perigosos. E o professor começou a pensar que talvez eles eram deliberadamente perigosos. Que ele queria ver o circo pegar fogo mesmo. Ele não tinha nenhum interesse em ser cuidadoso e se alguém se machucasse, foda-se. Que era exatamente o fascínio dele pelos experimentos nazistas. A gente vai fazer a ciência, a gente vai fazer nossos experimentos e se alguém se machucar, foda-se. O professor, então, foi safo. Ele resolveu ficar um dia até mais tarde na escola e depois que todo mundo foi dispensado, ele foi até a mesa do Graham para revistar e ver o que ele tinha lá, né? Que coisas de química que ele tinha. Olha, esse professor... Pois é. Professor detetive, crimiseiro. E lá ele encontrou desenhos macabros de homens morrendo ou sendo assassinados com o uso de químicos, dissertações sobre envenenadores famosos e vidros contendo substâncias altamente tóxicas. Mano, que adolescente faz uma dissertação sobre envenenadores famosos, que não tá no penso, assim, não tá nas horas vagas? Não tá. Que nunca foi pra ninguém, apenas para apreciação própria. Exato. Por quê, E os né? desenhos que ele faziam era tipo um homem visivelmente com dor e uma seringa escrita veneno no braço do homem. Ou um homem pendurado, enforcado, sendo enforcado sobre um latão de veneno, de ácido. Um latão de ácido. Tipo, ele ia ser enfiado no latão de ácido depois de ser Super enforcado. saudável, Uma coisa né? assim. Eram uns desenhos muito macabros para uma criança, assim. Porque é uma criança, ele tinha 14 anos nessa época, caralho. E literalmente 14 anos e um body count, né? Já, é. E com isso em mãos, o professor foi diretamente para a polícia, que não perdeu tempo e montou uma espécie de emboscada para analisar o estado mental do menino. Um psicólogo da polícia chamou Graham para uma entrevista na escola com o pretexto de discutir possíveis carreiras e cursos universitários. O que era bastante comum naquela idade, porque ele estava numa grammar school e eles estavam sendo preparados para a universidade. E daí o psicólogo começou a conversar com o Graham sobre química, venenos, biologia, medicamentos e concluiu que ele deveria ser detido. Meu Deus! Ele foi interrogado em maio de 1962 e negou toda e qualquer responsabilidade pelos envenenamentos. Mesmo quando um vidro contendo antimônio caiu de seu bolso no meio do interrogatório. Parece piada, gente. Parece um esquete, mas não é. Ele tava lá falando, não fui eu, e um vidro caiu do casaco dele. Parece, sabe quando você vê, não sei se você já assistiu no YouTube essas cenas de Arrest Cam, de gente que é pega, tipo, dirigindo sob efeito de substâncias, e aí quando a polícia pergunta, você estava usando uma substância? A pessoa fala, não! E aí cai uma lata do carro. Assim. Tipo, cai 3 latas do carro. É muito isso, não é? E a pessoa tá visivelmente em outro mundo, assim. Não fui eu. Cai o vidro de veneno do bolso dele, né? Só falta cair, tipo, uma lista de vítimas e anotações, sabe? Pois é. Guarda esse comentário. Ai, meu Deus. Eu estava zoando. Não demorou muito, então, né? O Graham percebeu que ele não tinha alternativa a não ser confessar seus crimes. Durante a investigação, a polícia descobriu que o Graham, usando uma identidade falsa, tinha comprado os venenos legalmente em uma farmácia. Quando ele foi preso, ele tinha um estoque de venenos suficiente para matar 300 pessoas. Gente!
Essas substâncias estavam devidamente escondidas na cerca viva da propriedade, enterrada na cerca viva da propriedade, e em um galpão na casa do vizinho. Galpão esse que ele já tinha explodido um buraco, no qual ele já tinha explodido um buraco quando ele tentou fabricar uma bomba caseira usando fogos de artifício. Ninguém supervisiona essa criança? Mano, é anos 50, Renata. Quem é que supervisiona? A gente na década de 90. Há 14 anos, na década de 50. Imagina, com 90, na década de 90, a gente saía pra rua e só voltava pra comer em casa. Ai, perdão, foi muito milênio o meu comentário. Não sei por que eu tô. Não sei porque estou chocada. É. Entre os venenos estava digitalina, extraída das folhas de dedaleira, que em altas Meu doses. Deus. Dedaleira, não sabia, eu nem sabia que tinha uma folha que Também chamava não. dedaleira, mas é uma folha roxinha. É uma florzinha roxinha. Parece uma que tem na mãozinha, porque eu Europa. pensei em dedinhos, uma dedaleira. Uma dedaleira, é como se fosse. Que em altas doses causa alucinações, náusea e ataque cardíaco. Ele também tinha talho, um metal altamente tóxico que era usado como veneno para ratos e insetos até ser banido. Que inclusive você já falou sobre envenenamento por talho. Eu já Você falei fez em um algum caso outro. de um envenenador de garrafas de Coca-Cola que odiava os vizinhos. Nossa, faz muito tempo isso, né? Velho Testamento. Nossa, é verdade. Nossa. Eu lembro disso porque eu nunca tinha ouvido falar em envenenamento por talho antes desse roteiro. Talho é foda. Talho é bem foda. Ele também tinha arsênio, que a gente já conhece, e antimônio, um semimetal altamente tóxico usado em ligas metálicas. Segundo Graham, ele começou experimentando em colegas de classe, mas como eles ficavam em casa quando adoeciam, ele não pôde observar os seus experimentos. Ele então começou a experimentar em sua própria família, principalmente na madrasta Molly. Ficou claro durante a investigação, inclusive, que o relacionamento do Graham com a Molly não era dos melhores. Ele culpava ela, de certa forma, por ele ter sido tirado dos tios. Porque foi depois que o Fred casou com ela que eles vieram morar em casa de novo, né? E aí, convenhamos que é mais fácil você culpar a madrasta do que o pai com quem você tem um vínculo emocional, né? Exato. E colegas de classe disseram que o Graham costumava carregar uma boneca, que ele dizia ser uma boneca de voodoo, que ele usava para amaldiçoar a madrasta. Meu Deus, gente! Ele era muito tipo Provoke Society, sabe? Ele era muito. Eu quero ser muito do contra, eu quero ser muito Ed. Todo mundo conheceu alguém assim, né? Ele era o puro Ed Lord. Ele era o cara que ele quer ser diferente, ele quer ser o trevoso da turma. É o puro barroco vanguardista, né? Exato. Barroco, inovador, vanguardista, envenenador. Era ele. Ele devia ser tão insuportável, velho. Nossa, ele devia ser, sabe, todo mundo eu acho que já estudou com alguém assim. Aquele adolescente que anda com sobretudo e sapato social. Sim. E que todo mundo de tênis e bermuda jeans e regata. Ele tá de sobretudo. Ele tava, exato, 30 graus, ele tá de sobretudo. Tinha um cara no meu cursinho que ele ficava lendo livro de física. O livro de sobretudo. De sobretudo. Lendo livro de física e ele falava que ele só ouvia música clássica. De sapato social. Aposto que ele estava de sapato social. Provavelmente, isso eu não lembro, mas provavelmente era cara, assim, um barbudo tal, ficava lendo livro de física e falava, eu só ouço música clássica. Daí você fala, mano, na boa, enfia o dedo no cu e cheira. É muito engraçado, porque hoje eu fico pensando assim, meu, esses malucos pareciam tipo policial infiltrado, sabe, na escola. Eu sou um de vocês. Não, e tipo, nessa época eu era uma mina muito jeca e muito, assim, chata. Eu era muito chata. Mas eu nunca fui esse nível de chata, velho, na moral. Eu nunca fui esse nível de quero ser diferente. Eu sempre fui uma adolescente bem nerdola, mas eu era cool, porque eu comecei a rolezar muito cedo, né? Mas só por então isso. você era legal, eu nunca fui legal. E também nunca fui nerd. Eu era bem nerdola, mas eu rolezava também, então havia um equilíbrio. Tenho saudade, é engraçado, né? Porque, tipo, eu voltaria pro colegial tranquilamente, eu fui muito feliz no colegial.
Mas Deus que me É livre, isso, eu tem muita prefiro gente quando eu logo... falo isso que Mas fica horrorizada, Deus mas eu que fui muito me feliz. livre, Foram bons Renata do tempos. céu. Nossa Senhora, eu não gosto nem de pensar. Não, Porque mas não é nem questão de ser infeliz, é só de você saber que você vai ter todas as inseguranças de um colegial, morar com seus pais, não ter independência financeira. Você é louca. Ser arrastada de um lado para o outro porque você não tem nada, você não tem voto dentro de casa, né? Porque você não tem dinheiro. Você é louca, não. Nossa, eu não jamais ter que passar por aqueles provão de vestibular de novo, eu ia me matar. Ai, que horror, Natália. Bate na madeira. É que Ia. era um momento diferente, que eram ansiedades diferentes. Eu sei, mas eu fui feliz no colegial. O meu ensino fundamental não foi tão bom, mas meu ensino médio foi. Horrível. No ensino fundamental foi isso mesmo. Eu mudava muito de cidade no ensino fundamental, então não foi tão legal. Mas meu ensino médio tá no mesmo lugar, mesma escola, cursinho também, foi muito bom. Nossa, eu fui muito infeliz. Ai, meu Deus. Ah, então. Não, pra mim até os 13 foi difícil. Dos 13 pra frente foi ok. Pra mim foi ao Isso dá contrário. lá. O ensino fundamental foi muito bom. O colegial foi péssimo. Tiveram anos difíceis nesse meio tempo. Sempre tem anos difíceis, né? Mas de maneira geral, eu me diverti. Eu fiz o que eu queria fazer. Eu não sei, acho que a minha juventude inteira foi meio ruim, assim, até os Oh. 23, 24 anos, 25, Oh. 28. Vai aumentando. 33. Não. Um dia, a Molly encontrou na casa um rato que o Graham havia matado em um de seus experimentos com veneno. Obviamente ela não gostou, ela falou: "Eu não vou deixar você maltratar bicho com veneno dentro da minha casa e não quero rato dentro da minha casa, né, que vai trazer, sei lá, doença, bactéria." Então ela confiscou o animal do enteado e ele, com raiva, desenhou um túmulo cuja lápide dizia: "Em memória odiosa de Molly Young. Descanse em paz." Meu Deus! Segundo Graham, os experimentos conduzidos em sua própria família foram feitos por conta de sua obsessão com química, e que uma vez que ele começou, eles viraram um hábito, um vício. Era como se ele fosse um viciado, exceto pelo fato de que não era ele que usava as drogas. A Molly havia recebido altas doses de antimônio, cuja exposição contínua também podia explicar o osso deslocado que ela tinha na espinha. Ah, é? Eu acho que ia deformando seus ossos ou seus músculos, não sei, talvez os seus músculos dava alguma coisa e daí deslocou o osso dela. Nossa, isso me parece tão horrível. Alguma coisa que tipo te derrete por dentro. Era um bagulho assim. Nossa, gente. Mas o Graham explicou que algo estranho, muito interessante começou a acontecer. Apesar de estar definhando, a Molly parecia ter criado uma espécie de imunidade ao veneno, não morrendo mesmo quando altas doses foram aplicadas. A síndrome do Napoleão, né? Napoleão, quando ele foi exilado na ilha, Sim. eles iam dando doses homeopáticas de arsênio pra ele, né? Então, mas ele foi dando doses não homeopáticas, doses boas, e Então, mesmo quando a lei aumentou, ela não morreu, era como se o corpo dela tivesse criado uma resistência. Então, mas foi o que aconteceu com o Napoleão, ele foi ficando resistente. Porque foi muito louco isso, porque eles não queriam matá-lo direto, porque assassinar o Napoleão geraria uma nova revolução na França, né? Uhum. Então ele só foi exilado, era pra ele morrer de causas naturais, só que ele foi ficando acostumado com o veneno e esse homem não morria. Aí chegou no final, aqui, falaram que se fizesse autópsia era mais arsênico que homem nele, assim, porque ele não morria, ele só acostumou. Falou que é um bom jeito de você criar resistência consumir pequenas doses do veneno. Você vai ficar se sentindo sempre meio mal. Sim. Mas se você tomar uma dose maior, a chance de você morrer é menor, porque seu corpo tá sempre produzindo anticorpos contra esse veneno. Então, foi o que aconteceu. E daí, naquela Páscoa, ele então resolveu utilizar uma quantidade alta de talho, o que causou a morte dela no dia seguinte. Foi isso que causou a paralisia do pescoço dela, dormência, e que fez com que ela colapsasse. Como o corpo da Molly havia sido cremado, nunca foi possível corroborar a confissão do Graham com provas concretas. Felizmente, porém, os históricos médicos da Winfred e do Fred e do Christopher, colega da escola, apontavam algum tipo de envenenamento e foram suficientes para garantir uma condenação.
O juiz declarou que o menino era desprovido de moral e ele foi enviado para servir 15 anos no hospital psiquiátrico de Broadmoor. Ele era, Eita. naquela época, o mais ou um dos mais jovens presos no hospital. E a gente já falou de Broadmoor aqui em vários casos, né? Broadmoor é um hospital psiquiátrico para os criminal insane, pessoas que são criminalmente insanas. Insano é um termo um pouco problemático, mas é isso que é assim que eles definem, é assim que a lei define. São pessoas que cometem crimes bárbaros e que não têm muita noção do que elas fizeram de errado. Elas não têm muita noção do certo e do errado. E como o Graham era muito jovem e ele tinha essa obsessão por química, e ele passou por uma consulta com o psicólogo da polícia e o psicólogo viu que era uma obsessão, era um vício, era uma fascinação fora do comum, ele foi considerado criminalmente insano. Até pela idade também, né? É, pela idade também, né? Semanas depois da chegada do Graham em Broadmoor, um preso chamado John Barrett morreu por envenenamento com cianeto. Como que ele conseguiu na cadeia, no hospital psiquiátrico, né? Então, por ser um hospital de alta segurança, ninguém entendeu como o cianeto teria chegado até o preso. E o hospital foi investigado de cabo a rabo e durante essa investigação, durante essa busca por cianeto no hospital, o Graham riu e disse a um dos funcionários que eles estavam procurando veneno no lugar errado. Meu Deus! Que lazarento! Mana, dá raiva porque ele foi muito inteligente aqui, me dá muita raiva disso. Esse Porque moleque, como ele alguém que adora... parece... Você assistiu Gotham, a série, o spin-off? Não. Ele parece o jovem Coringa de Arkham, sabe? Tipo, o asilo do Batman pros criminalmente insanos. Que é aquela pessoa doida que faz a besteira e fica todo mundo procurando e ele dando risada no fundo. Então, como alguém que gosta de química, me deu muita raiva porque eu meio que, putz, ele foi foda aqui. É mesmo? O que ele fez? Me conte. Ele falando com o funcionário, ele apontou para arbustos de louro cerejeiro que cresciam próximos das grades do hospital. Meu Deus. Ele explicou então que as folhas de louro cerejeiro contêm glicosídeos de cianeto e que, quando trituradas na mastigação, por exemplo, liberam cianeto de hidrogênio, um gás altamente tóxico. Gente, como que ele sabia disso? Como que ele identificou essa folha, né, em tempo sem... Ele era muito bom. Esse era o Ele era problema. obcecado. Tanto que como que um menino de 14 anos se passa por um homem maior de idade que vai comprar antimônio, arsênio, esse ele tipo de sabia o que ele coisa. estava pedindo, né? Ele sabia o que ele estava pedindo e ele enganava o dono das farmácias, né, o dono da farmácia, porque ele sabia de tudo. Ele sabia de todos os medicamentos, então parecia que era um homem formado falando com você. Claro. Não um estudante de 14 Moleque. anos. Ele lia muito, ele era extremamente inteligente. Infelizmente, esse filho da puta era muito inteligente. Pra química, né? Pra outras coisas ele era um nerso. Mas pra química e pra biologia, medicina, esse tipo de coisa, ele era muito inteligente. E essa era claramente uma confissão, né? Mas ninguém levou a sério porque ele estava num hospital em que a maioria do povo era doido de pedra e um monte de gente confessou esse crime. O hospital inteiro confessou o crime. Exato, um monte de gente. Que tinha gente lá em Broadmoor que era normal, mas tinha gente que, tipo, era bem, sabe, era bem fora da casinha, assim. Que não dá pra falar, ai, nossa, que tinha... Claro, a gente fala que é louco, mas tinha gente lá que tinha um diagnóstico muito sério de esquizofrenia, de mitomania, de várias coisas. Então era assim. E ele não tinha esses diagnósticos. Você pode falar que ele era um louco obcecado por química, que ele era desprovido de empatia e de moral, mas ele não era um esquizofrênico, mitomaníaco, ele não tinha alucinações. Ele sabia exatamente quem ele era, o que ele sabia e o que ele fazia. Oh. Mas enfim, ninguém levou ele a sério.
Que bom pra ele, né? Bom, a parte dele ele fez. Ele pode pensar, minha consciência está tranquila. Ele confessou e deu risada na cara do funcionário. Um belo dia, um funcionário notou que o café que eles tomavam cheirava a cloro. E após uma rápida investigação, eles concluíram que alguém havia despejado água sanitária na garrafa de café dos funcionários. Eles não tinham provas de que era o Graham, mas todo mundo sabia que ele não deveria ter contato com absolutamente nada que envolvesse a comida ou bebida dos outros. E virou meio que uma piada. Tipo, eles jogaram o café fora, tal, fizeram um novo café, mas virou meio que uma piada em Broadmoor, que é tipo, está atrasado, vou falar pro Graham fazer seu café. Humor de profissionais da saúde, né, gente? Se você não tivesse humor, hospital carcerários, não tá fudido. Aliás, um beijo para todos os nossos ouvintes profissionais da saúde, que sei que temos muitos. E que todos têm um humor trevoso. É Sim. impressionante. Eles adoram quando a gente fala umas besteiras. Outros pequenos incidentes aconteceram aqui e ali, normalmente com os próprios presos descobrindo e se encarregando de dar uma surra no Graham. Mas com o passar do tempo, ele foi desistindo de envenenar seus colegas e funcionários de hospital. Em 1970, o psiquiatra-chefe de Broadmoor, um homem chamado Edgar Unwin, estava satisfeito com todo o progresso que o Graham havia feito em quase uma década de internação. Ele havia, aos olhos do psiquiatra, se tornado um preso modelo, um preso exemplar. E, contrariando a opinião de outros 2 psiquiatras do hospital, ele recomendou a soltura do Graham, o que aconteceu no dia 4 de fevereiro de 1971. Mano, você tá me contando um histórico de um maluco que em todas as oportunidades que ele teve, ele envenenou alguém. Exato. E aí você fala, não, ele está curado. E não só isso, não só isso. Uma pessoa solitária, altamente inteligente, que maltrata animais, que possivelmente matou a própria madrasta. Então, assim, todos os sinais estavam ali. E há rumores de que ele teria falado para uma enfermeira que se ele fosse solto, ele ia matar uma pessoa por cada ano que ele passou preso. Mas esse Edgar Unwin, ele era um daqueles psiquiatras da década de 70 que ele estava decidido a provar que o sistema carcerário, o sistema hospitalar, ele funcionava. Ele estava decidido a dizer que a psiquiatria podia curar pessoas e salvar as pessoas desses criminosos. Então, um criminoso reformado, um criminoso exemplar, era excelente para ele continuar levantando essa narrativa, que hoje é uma narrativa, a gente sabe que é falsa, porque as coisas não são bem assim, né? A psiquiatria, ela entende os problemas, mas ela não pode salvar as pessoas e curar absolutamente tudo, e certas pessoas não devem ter contato com a sociedade em geral, né, gente? Mas naquela época tinha uma vibe, né? Tinha uma febre de, nossa, a psicologia, a psiquiatria, os medicamentos novos vão curar todos os males psiquiátricos da humanidade. Nossa, sim, não. E foi a década de fazer experimentação com população carcerária e LSD. Exato, exato. Foi uma década bizarra. É isso que eu tenho a dizer sobre os anos 70. Em termos de psicodélico, de droga, de medicamento, tá? Foi um ano bizarro para a humanidade. E ele era um médico reformista que queria provar que o sistema funcionava e ele recuperava pessoas, que né? pessoas são reabilitáveis, né? Exato. E ele fez de tudo para colocar essa narrativa à frente, né? E, enfim, o Graham foi solto. Depois de passar um tempo com a irmã, visitar velhos conhecidos e participar de um programa do governo para conseguir emprego, ele se mudou para um hostel em Slough, uma cidadezinha no condado de Berkshire, a 32 quilômetros de Londres, e começou a trabalhar. Coincidentemente, não demorou muito tempo para que um dos moradores desse hostel começasse a sofrer de náusea e dores abdominais.
E ele não era o único. Um outro homem havia dado entrada no hospital com sintomas similares após beber em um pub com um jovem obcecado por química. Nada disso foi rastreado até o Graham, e pouco tempo depois ele conseguiu um emprego em uma empresa chamada John Hadland, próximo de sua cidade natal, que produzia câmeras e lentes fotográficas de alta velocidade. Era meio que a empresa da cidade, a empresa em que todo mundo da cidade trabalhava. Sim. Todo mundo A empresa que se ela conhecia. acaba, a cidade acabou, né? Exato. Todo mundo ou trabalha ou tem alguém da família que trabalha na empresa. Ou trabalha, tipo, no café que serve o café da manhã pra galera da empresa. Na loja de uniforme que oferece os uniformes pro povo da empresa, assim. Exatamente. A empresa achou estranho que o jovem candidato, né, que tinha procurado um emprego lá, tinha um buraco de 8 anos em seu currículo. Mas o Graham explicou que ele teve um colapso nervoso depois da morte de sua mãe e passou esse tempo hospitalizado. Ou seja, ele falou que a madrasta que ele matou era a mãe dele que morreu e que depois disso ele teve um colapso nervoso. E quando a empresa escreveu para o Dr. Edgar Unwin, em Broadmoor, o Edgar garantiu que o Graham sofria de um transtorno de personalidade, mas que ele estava recuperado completamente. Isso, obviamente, sem nunca revelar o verdadeiro motivo pelo qual ele tinha sido enviado para Broadmoor. Porque eu acho que eu não sei qual que era a legislação, mas eu acho que você nem pode abrir esse tipo de coisa. Mas ele, como psiquiatra-chefe de Broadmoor, falou: não, ele está recuperado completamente. Pode contratar, sem problema. Difícil, né? Ele então foi contratado e começou a trabalhar em uma empresa que, por sua vez, havia sido contratada pelo Ministério de Defesa britânico para produzir lentes revestidas com brometo e iodeto de talho. Gente, é tipo você dar uma tocha para um incendiário. Seu trabalho é carregar essa tocha do ponto A para o ponto B. E ele sai queimando a estrada inteira. E assim, uma coisa que eu nunca nem tinha pensado nisso, mas ele fala no livro, eu nunca tinha pensado nisso, eu achei bem interessante. Os famosos tea breaks, ou pausa para o chá, são como um ritual em qualquer trabalho inglês, qualquer local de trabalho inglês. É tipo o nosso cafezinho depois do almoço, Sim. né? Então, tipo, é meio que acaba virando um ritual. Eu penso muito nisso aqui, porque aqui também é um pouco, a gente não toma muito chá, a gente toma muito café, mas não é incomum que funcionários mais novos, tanto de idade quanto de tempo de casa, eles fiquem responsáveis por assegurar que sempre haja água quente e xícara limpas para os outros Putz. funcionários. Isso é uma coisa muito que acontece aqui, assim, a gente vai pegar café, você pergunta, você quer café, quer café, quer café? E daí eu saio normalmente com 3, 4 xícaras de café carregando café pro povo. E vocês já sabem onde é que eu tô indo com essa história, né? Ai, meu Deus, sim. Eu ainda tô indignada de terem soltado ele. Eu ainda não me conformo. Como Vai ficar pior. tá bom? Algumas pessoas começaram a se sentir bastante doentes, algo que se assemelhava a uma virose estomacal. Depois de 1 ou 2 dias longe do trabalho, eles normalmente melhoravam. Ah lá. Mas ao voltar para o trabalho, eles pioravam de novo. E aquilo ficou meio que conhecido na cidade como uma doença misteriosa que estava assolando aquela empresa. E ninguém associou, desculpa te cortar, ninguém associou ao funcionário que acabou de entrar e que é responsável pelo café que todo mundo toma. Então, porque ninguém sabia que ele tinha ido para Broadmoor por causa De ser um de, envenenador. de ser um envenenador. Assim como outros funcionários, Bob Eagle, de 59 anos, começou a sofrer de dores abdominais, diarreia e uma queimação na garganta. Ele melhorou quando ele saiu de férias, mas 2 dias depois de retornar para o trabalho, o Bob começou a sentir dores e dormência no corpo. No final do dia, ele tinha tanta dor que ele simplesmente colapsou no trabalho e precisou ser hospitalizado. Meu Deus! Ao chegar no hospital, ele já tinha grande parte do seu corpo paralisada e mal conseguia falar. Ele foi então diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré,
uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso periférico. A paralisia chegou aos pulmões e o Bob faleceu 10 dias depois. Nossa, gente. O Bob, assim como a Molly Young, foi cremado. Alguns meses depois da morte do Bob, a tal misteriosa virose começou a atacar os funcionários da empresa novamente. Gente, ele não para, né? É um negócio que assim. Enquanto a vida há esperança para ele. E eu não falo isso, tipo, tentando defender de forma alguma, tá, gente? Mas eu acho que você percebe o nível da compulsão quando você vê que ele coloca a compulsão acima do senso dele de autopreservação. Sim, várias Pra vezes. ele é mais importante matar gente do que garantir que ele não vai ser preso de novo. Sim, fato. É isso, tipo, tá acima de se manter, porque uma pessoa, entre aspas, é foda falar, uma pessoa, tipo, que esteja no estado mental normal dela, sairia dali. Vai se Daria um autopreservar. tempo, espera um pouco, espera passar um pouco, para um pouco, leilou um pouco, passou o vírus, e iria embora. Ele não consegue, porque ele já tá ali, porque é mais importante pra ele continuar, tipo, porque se ele tiver que mudar de cidade pra fugir, ele vai ter que começar um trampo de novo, ganhar a confiança das pessoas de novo, achar oportunidade de novo, estudar o lugar de novo. Aparentemente ele não quer perder tempo com isso, ele prefere a comodidade de continuar matando onde ele tá, que ele já tem um emprego, ele já sabe onde todas as coisas estão. E ele foi condenado a 15 anos. Ele serviu 8 e foi liberado. Então eu não sei se ele não estava cumprindo esses últimos anos em liberdade, uma espécie de liberdade assistida ou liberdade condicional, em que ele Tá. tivesse que ter um emprego e tivesse que respeitar certas leis, certas regras. Eu não sei porque eles não falam muito sobre o after dele, assim, o que ele tinha que fazer. Mas possivelmente foi isso também, né? Mas aí você não acha que se ele tivesse, tipo, sendo acompanhado, a galera que acompanhava ele não ia ver que tava todo mundo morrendo, né? De repente, tem Porque isso eu acho que o também, né? hospital psiquiátrico não é necessariamente assim, né? Porque não é, você não tem necessariamente perdido de liberdade condicional, um período de liberdade condicional, né? É verdade, porque ele foi, tipo, ele recebeu alta, né? Então, em teoria, né? Ele foi, tem razão. Nossa. A tal virose misteriosa atacou os funcionários novamente, só que dessa vez ela parecia estar se espalhando com uma velocidade ainda maior, o que complementa o que você está dizendo, né? Um dos funcionários afetados foi um chamado Fred Biggs, que teve sintomas tão severos que sua pele começou a escamar. Ele chegou a ser hospitalizado e responder ao tratamento inicial, mas não resistiu e acabou falecendo pouco tempo depois. Depois da morte de um segundo funcionário, o médico da empresa fez uma reunião para acalmar as preocupações de quem trabalhava ali, que a essa altura já estava especulando se tinha alguma coisa na água da fábrica, se tinha algum químico no solo da fábrica, o que estava acontecendo, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Ele é tipo um vírus na cidade, né? Ele tá, tipo, contaminando a cidade de dentro. Exato. E ele garantiu que a fábrica havia sido vistoriada e que não havia qualquer irregularidade ou material tóxico no local. No final dessa reunião, o Graham, pensa no que você me falou agora, o Graham, que era um funcionário júnior, que era um coitado lá, um cara que acabou de começar, sem nenhuma importância, levantou a mão e perguntou para o médico por que eles não estavam considerando envenenamento por talho, já que todos os sintomas sofridos pelos funcionários correspondiam exatamente com aqueles causados pelo metal. Mano. Ele não se preserva. Ele não se preserva, Renata. É exatamente o que você estava falando. A audácia dessa mona. E daí o médico, obviamente, mano, quem é tu, em primeiro lugar? Quem é ela? Quem é ela? Em segundo lugar, ele achou muito estranho porque um funcionário júnior, sem importância nenhuma, falando em talho. Daí ele pegou e falou assim, olha, eu vou falar com o gerente dessa empresa. Acabou a reunião, ele foi direto para o gerente da empresa, que ligou para a polícia. E com um mandado em mãos, porque tudo estava muito confuso, né? A polícia entrou no quarto que o Graham alugava na casa de uma família paquistanesa.
O Graham foi visitar a família dele. O Graham foi visitar, na verdade, os tios dele, Que ele considerava onde o os pai pais. dele. E na casa. Ele foi visitar, acho que na casa do pai, se não me engano, em Kent. E os tios dele estavam na casa do pai, ele foi visitar a família. E enquanto isso aconteceu, a polícia entrou e revistou o quarto dele de cabo a rabo. E lá eles encontraram fotos e pôsteres do Hitler e de outros líderes nazistas, desenhos de figuras torturadas por veneno e uma série de vidros contendo um pó metálico. Embaixo da cama, eles encontraram o diário do Graham, que descrevia em detalhe as doses que ele havia administrado em cada vítima e os sintomas que ele havia observado em cada uma delas. E ao lado dos nomes, ele anotava se ele queria que a pessoa morresse ou apenas sofresse dores intensas. Mano. Era o Death E Note. Ele tinha o Death Note nas mãos dele. Death Note total. E o motivo para envenenar um colega de trabalho podia ser tão simples quanto, abre aspas, ela me irritou hoje, então mandei ela para casa com uma dose da doença. Mano. Fecha aspas. Depois de revistar o quarto do Graham e apreender tudo o que eles precisavam de evidência, a polícia foi buscá-lo na casa do pai em Kent. Quando o pai abriu a porta, ele nem precisou perguntar para a polícia por que eles estavam ali. Ele simplesmente apontou para o filho. Querido, entre. Como eu falei, ele morou um tempo com a irmã dele depois que ele saiu de Broadmoor. O pai não queria contato com ele. Ele manteve aquela coisa bem britânica, aquela coisa de, a gente se vê, se fala, quando tem um almoço de família, alguma coisa assim, mas ele não Manda um queria cartão de contato. Natal, liga pra dar Feliz Ano Novo. Só para manter a família unida, para manter a boa aparência, mas ele não manteve contato com o filho. E ele sempre teve certeza, apesar de não saber, de não poder comprovar que a Molly havia sido envenenada, né, com fatos concretos que não fossem só a confissão do Graham, ele sabia que o filho tinha feito aquilo e ele sabia que o filho não ia parar. Porque o filho envenenou a família inteira, né? Sim. Então a irmã perdoou o Graham de certa forma, né? Tentou ver o melhor nele, achar que ele estava realmente curado, mas o pai nunca comprou. E quando a polícia bateu na porta dele de novo, ele só apontou para o filho e falou: "Tá lá, pode pegar". Deve ser extremamente frustrante, né? Nossa, deve ser muito triste. Ele foi preso e mais uma vez foi encontrado no bolso de sua jaqueta um vidro contendo talho. Mais uma Parece vez, que nenhuma lição foi aprendida, né? nada. Ele explicou para a polícia que aquela era uma dose que ele carregava consigo, a sua dose final, a que ele tomaria caso ele fosse pego. Mas ao invés de morrer mordendo uma cápsula de veneno, como fizeram tantos de seus ídolos nazistas, o Graham resolveu confessar todos os seus crimes. E é tão engraçado porque isso é uma constante nele. Ele fala pra todo mundo que ele vai se matar se ele for pego, e daí quando ele é pego, ele só confessa e fica de boa. Eu Tipo, acho que ele ele só fala ele não tem isso. coragem de se matar, tá ligado? Eu acho que ele fala isso porque ele acha que é o que você tem que falar pra se exibir, será que não? Pra ter Sei lá, atenção? cara. Eu acho que ele queria morrer como um herói, sabe? Um herói Eu acho que é isso. nazista. Tipo, vou morder veneno e vou me matar. Mas ele era tão besta, ele era tão podre que nem isso. Nem pra se matar ele prestava. Você sabe que eu vi vários livros que eu já usei como fonte em vários casos e tal, falam algumas coisas muito parecidas sobre os psicopatas, né? Que normalmente a gente, seres humanos neurotípicos, o que que acontece? Você erra, você se sente muito mal quando você faz uma cagada, e aí você aprende e você pensa, como eu posso não fazer mais isso porque me senti mal? Não quero mais me sentir mal, sempre a fuga da dor, né? Não quero mais sentir essa dor. Como não fazer mais? Assim não erro mais, assim... O psicopata, ele não tem essa dor do erro, ele não tem essa vergonha, esse negócio, esse condicionamento social que a gente tem de ter vergonha do nosso erro, ele não tem. Então, Não. ele não aprende. Então, normalmente, ele é pego porque ele é incapaz de aprender com os erros. Então, ele não evolui. Sim, ele é incapaz de aprender e o que ele aprende não é eu me sentir mal porque eu fiz mal pra alguém. Porque ele não tem o remorso.
Então, Não, é ele como emular normalmente. que eu me senti mal. Como as Não, pessoas não só reagem. isso, é tipo, eu preciso não fazer isso porque isso vai me trazer uma consequência que eu não quero. Exato. Mas não tem nada a ver com a pessoa, com o sofrimento da pessoa, com a culpa que você sente, porque isso não existe no seu mundo. Sim. E alguma coisa na forma como ele foi criado fez com que ele se importasse muito pouco com as consequências das ações dele. Isso eu já não Sim. sei dizer o que é. Porque o psicopata, normalmente, ele. Os psicopatas típicos, né? Tem vários níveis, tipo, de psicopatia, sei lá. É uma coisa que tá sempre mudando, né? Mas o psicopata típico, ele sabe como ele tem que reagir nesse tipo de situação para pelo menos evitar ser pego ou para conseguir simpatia. Isso ele Sim, aprende não porque ele sinta, mas ele sabe imitar, tanto que não é todo psicopata que é um criminoso, né? sim. O psico... Tem o psicopata que só é aquela pessoa do seu trabalho que, tipo, passa a perna nos outros com naturalidade, você não sabe como ela faz aquilo, como ela dorme à noite. A Uhum. resposta é que ela dorme muito bem. É. E assim, ele não tinha nenhum remorso. Durante a confissão, as duas confissões, ele se gabava de como ele tinha cometido o crime perfeito, porque tanto no caso da madrasta quanto no caso do Bob Eagle, eles tinham sido cremados, então ele jamais seria pego por esses crimes. Então ele se gabava, ele contava com um certo orgulho mostrando como ele era inteligente, mostrando como ele foi mais clever, sabe, mais esperto que todo mundo. Mas não esperto a ponto de conseguir não ser pego, né? Pois É aí que é, tá. mas eu acho que não era, ele não estava tentando não ser pego. Eu acho que para ele era mais um descaso do que ele não tem, parece que ele não tentava não ser pego. O julgamento começou em 1972. Nesse julgamento, o júri, seguindo a lei britânica, não foi informado de seus antecedentes criminais. Ele seria julgado apenas pelas mortes de Bob Eagle e Fred Biggs e pela tentativa de assassinato dos outros colegas de trabalho e por administração de venenos. Apesar de ter confessado tudo para a polícia, por vezes com um certo orgulho, durante o julgamento, o Graham disse que ele havia sido coagido a confessar, que ele apenas teria confessado para que a polícia permitisse trocar de roupas e fazer uma refeição. Ele disse também que seu diário era uma obra de ficção e que ele fez aquelas anotações pois pretendia escrever um romance criminal. Ele disse que não havia provas de que ele havia envenenado Bob Eagle e que os médicos, na verdade, o haviam diagnosticado com uma doença autoimune. E que ele, de fato, tinha oferecido talho para o Fred Biggs, mas que era para que ele matasse insetos em seu jardim, que não era culpa sua se o Fred não sabia usar o veneno. Ele acreditava que ele nunca seria condenado pelo assassinato do Bob, porque, assim como na morte da sua madrasta, o corpo havia sido cremado. Infelizmente para o Graham, os tempos haviam mudado. E agora foi possível testar uma amostra das cinzas do Bob Eagle, que, para surpresa de ninguém, estava repleta de talho, em uma dose muito maior do que seria necessário para matar uma pessoa. Os Nossa. órgãos internos do Fred também foram analisados e talho foi encontrado em seus intestinos, rins, músculos, ossos e cérebro. A esposa do Fred também testemunhou dizendo que ele nunca trouxe talho para casa e nunca usou veneno. Apesar de trabalhar com talho, foi descoberto que o Graham não havia roubado o químico do trabalho. Na verdade, ele mais uma vez teria usado uma identidade falsa para comprar o veneno em Londres. O que, obviamente, ajuda a provar que o envenenamento dos colegas não foi um acidente, mas um crime premeditado. Eu acho que ele tentou roubar talho do trabalho, mas não conseguiu porque provavelmente a política da empresa era bem rígida e ele ainda bem Restrita. É. restrita e ele ainda era um funcionário muito júnior, muito iniciante ali na empresa, né? Ele não tinha esse grau de confiança. Mas essas viagens para Londres que ele fazia já eram desde o tempo que ele morava com a irmã,
Ou seja, ele saiu de Broadmoor, foi morar com a irmã e já começou a viajar para Londres. Então, ele provavelmente já estava comprando veneno desde aquela época, porque ele tinha uma grande quantidade de veneno já. E você vê, se não fosse o procedimento de segurança da empresa, talvez ele não tivesse sido pego. Ia ser muito mais difícil você provar que não foi um envenenamento acidental, né? Acima de qualquer dúvida razoável, se fosse o talho da própria fábrica, né? Talvez. Que às vezes por ser um funcionário Pois júnior. é. O próprio advogado de defesa do Graham, um homem chamado Arthur Irvine, apesar de garantir que ele tivesse um julgamento justo, ficou calado pela maior parte do julgamento. Ele sabia bem quem seu cliente era e sabia que ele precisava ser preso. Levou apenas 1 hora. É porque o júri não sabia do que aconteceu antes de Broadmoor, né? Sim, sim. Ah, não, é por isso que eu falei que se não fosse eles conseguirem provar que ele pegou o veneno que ele trouxe o veneno de fora, como eles não tinham O o passado dele, eles talvez ele. nem soubessem. Talvez o júri não chegasse numa Pois é. conclusão. Levou apenas 1 hora e 38 minutos para que o júri declarasse culpado, e ele foi assim sentenciado à prisão perpétua. Ele solicitou que ele não fosse novamente enviado para Broadmoor, um pedido que foi aceito. Ele foi então enviado para Prison Parkhurst, uma prisão na ilha de Wight, uma pequena ilha no sul da Inglaterra. Lá, presidiários viviam com medo de serem envenenados e se recusavam a comer caso Graham tivesse tido qualquer tipo de contato com a cozinha. Eu também me recusaria. Pois é, mas o Graham também vivia com medo, já que, diferentemente dos presidiários em Broadmoor, alguns dos criminosos de Parkhurst tinham um código de honra que não tolerava um psicopata que envenenava a própria família. Então era uma dessa de que às vezes ele apanhava, às vezes ele botava medo, enfim. Na prisão, ele fez amizade com ninguém menos que Ian Brady, que ficou fascinado pelo Graham, embora a atração não fosse recíproca. O Ian o descreveu como genuinamente assexual, excitado apenas pelo poder, experimentação clínica, observação e morte. Eles passaram bastante tempo juntos, jogando xadrez e compartilhando seu fascínio pela Alemanha nazista. O assassino da xícara de chá morreu na prisão em 1990 de um infarte do miocárdio. É especulado que a morte possa ter sido um suicídio ou até um possível homicídio, mas nada nunca foi confirmado, ou sequer investigado até onde eu pude pesquisar. Em 1972, após o julgamento do Graham Young, o parlamento britânico aprovou o Poisons Act, que regulamenta a venda de venenos no país. E essa é a história de Graham Young. Nossa, eu adorei. Eu fiquei fascinada e horrorizada com ele ao mesmo tempo. Eu não conhecia essa história. Eu também, eu não sou muito. Normalmente eu não pesquiso muito casos de envenenamento, porque às vezes, dependendo da história, acaba sendo muito do mesmo. Sei lá, a gente já fez também bastante. Você faz casos de envenenamento Nossa, eu tô sempre fazendo. lindamente. Então eu sempre falo, isso daqui é uma área da Renata, sabe? Eu sempre deixo assim, isso daqui é a área da Renata. Venenos. Veneno é a área da Renata. Mas eu gostei de pesquisar assim, o caso dele, porque ele a inteligência dele me fascina, ao mesmo tempo que eu tenho um desprezo terrível por ele. Eu tenho um desprezo por esse menino, por esse homem, que a minha vontade era de arrastar a cara dele no asfalto. Sabe? Porque é um incel desgraçado que não ama ninguém, fascinado com nazista. É um homem podre. Mas é isso. Sei lá, pra mim é um desalmado. É literalmente um desalmado. Um desalmado, eu literalmente, Eu acho que tem gente que é desalmada. Assim, quanto mais anos eu vivo nessa terra, mais eu acredito que tem gente que é desalmada. Tem gente que você olha na cara e não tem nada atrás dos olhos, assim. Sim. Tem gente que é desalmada mesmo. Ele é que uma falta pessoa alguma coisa assim. ali. Você vê foto dele, você não vê absolutamente nada atrás do olho dele. É.
É um negócio assim. Então, esse tipo de gente desalmada me fascina um pouco. Eu tenho um pouco isso com a Suzane também. É, então. Que pra mim é outra. Você olha, não tem Não nada. tem nada. Eu tenho um pouco de fascínio pela Suzane também, porque você olha, você fala, gente, você não tem alma. Você não tem nada dentro de você, menina. Como é que É pode? Falei pra você tipo. que eu tava estudando com ela, né? No meu sonho. Eu sonhei que eu tinha estudado com Natália ela. sonhou com a Suzane, gente. Você falou, acho que na live, não falou? Acho que sim. Eu sonhei que eu tinha estudado com ela e daí eu tinha. Eu fiquei, tipo, meio chocada porque tava todo mundo fazendo bullying com ela. Daí eu fui defender ela. Daí ela achou que a gente era amiga. Daí eu falei, mina, se toca, não sou sua amiga, não, filha. Sai daqui. Eu fui fazer um hike, ela queria ir comigo. Eu falei, não, sai daqui. A última Daí eu coisa que eu falei pra ela, preciso é da falei pra ela, eu te defendi porque eu sou uma pessoa boa, não porque você é uma pessoa boa. Sai daqui. Eu defendi ela só pra ser Não, escrota com não. ela depois É, né? Você defendeu ela do do bullying e bullying. aí você fez mais Daí eu bullying fui com lá e ela. falei, mano, tamo escrota. Eu te protegi do bullying, mas toma aqui esse Nem no bullying. meu sonho eu consigo ser uma pessoa muito legal com essas mulheres. Ah, não, mas tem gente que você tem só que sair de perto, porque é isso. Tem gente que você olha e parece tipo, sabe o posto da Samara, do chamado? Sim. É um vazio, assim, não tem nada, não É, sei explicar. E aí você fica tipo. Tem político que é assim, presta atenção. Você vai ver, presta é atenção, tem real, assim, muito presta político atenção. que é assim, É, e eu muito. falo independente de qualquer. Eu falo, tipo, não precisa nem ser líderes mundiais de agora. Tem alguns que você olha e você não vê nada atrás mesmo. É muito assustador. Não, e não é só de direita não, viu, gente? Tem um pessoal da esquerda aí que você É, olha, você não. fala, ai, você não devia estar aqui na Terra com a gente. É, não, é bizarrão, gente. Mas enfim. É, Então, eu não sei porquê, mas gente desalmada me fascina mesmo. É tipo você ver um predador no habitat natural dele, sabe? sim, total, Tipo um tubarão. É isso, o tubarão. Os olhos do tubarão, sabe? Aquele monólogo de Jaws que o cara fala do tubarão. total. Os olhos vazios. É isso. Uhum. É isso, gente. Esse é o episódio que eu tenho pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. E E boa semana pra gente. E cuidado de quem você aceita um cafezinho. exato, e sejam bons. E busquem conhecimento. E Xablau, Tchablau. Radebral.